Você está com o Jornal da Cruzeiro, primeira edição. Ouça e surpreenda-se. Entrevista. Eu confirmo agora em Sorocaba, 7h mais 25 minutos, Jornal da Cruzeiro, primeira edição desta quarta-feira. Logo mais teremos aqui o prefeito Antônio Carlos Panunzio, o prefeito de Sorocaba, participando ao vivo conosco. O nosso ouvinte participa encaminhando aqui a sua pergunta. 991355532 é o nosso WhatsApp. E o primeiro convidado na manhã desta quarta é Glauber Piva, ex-diretor da Ancine, também já foi secretário da Cultura na cidade de Votorantim, volta a Sorocaba, 4 anos como diretor da Agência Nacional do Cinema, Ancine, né? Um trabalho muito elogiado em todo o Brasil, e agora novamente volta aqui à nossa região. Aliás, já na minha primeira pergunta, primeiro, claro, o bom dia e agradecendo mais uma vez a sua participação ao vivo conosco, porque 7h26, bem cedinho, com esse trânsito de Sorocaba, Votorantim, estranha um pouco essa movimentação, Glauber? Bom dia a você. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes. Eu moro aqui perto, então eu vim a pé até a rádio. Foi tranquilo, então? Não, foi tranquilo, não vi trânsito porque eu moro perto da rádio. Mas é uma alegria estar aqui, alegria participar com vocês aqui do jornal. A sede da Ancine é no Rio de Janeiro, ou não? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quer dizer, você volta à nossa região, embora com todas as visitas, a questão da família, mas você volta a Sorocaba, a Votorantim, a nossa região bem diferente daquilo que você estava acostumado no passado. Não, Fábio, hoje eu estou de volta aqui há 2 anos, né? Já faz 2 anos que eu estou de volta a Sorocaba. A cidade... É que eu vinha sempre, quase, sei lá, quinzenalmente eu estava aqui em Sorocaba. Estava sempre participando. Estava sempre, você acaba não percebendo. Você desligou completamente. É igual o filho quando cresce, você tá todo dia junto, você não vê que ele cresce. Quando vem aquela tia de longe, fala, nossa, mas eu estava aqui sempre, então percebia todas as mudanças. Mas é óbvio que quando a gente faz uma análise no tempo, você fala, poxa, há 20 anos a Zona Norte praticamente não existia e hoje são 300 mil habitantes. O que é essa potência hoje daquela região, né? Uma potência econômica, mas também um celeiro de desafios que a prefeitura, que a cidade tem que enfrentar, né? O que faz agora o Glauber Piva há 2 anos nessa volta aqui à nossa região, depois de 4 anos na Ancine? Bom, eu volto para casa, né? Eu fiquei 10 anos fora, quase 10 anos. Eu saí de Votorantim no início de 2004, quando eu fui para a Secretaria Nacional de Cultura, e depois disso... Depois da secretaria, eu fui para a Espanha fazer uma especialização, voltei para a Ancine, 4 anos, e aí estava na hora de voltar para casa, já com 2 filhos, queria ficar perto da família e fazer um trabalho fora do partido, fora de governo, e tem sido uma experiência boa trabalhar com... Eu tenho uma empresa de consultoria, de comunicação, de cultura, tenho trabalhado bastante nessa área de produção cultural, produção audiovisual e também assessoria de gestão, já que a minha área principal são as políticas públicas, né? Tanto para o mestrado, tanto na especialização, eu sempre foquei meus estudos e meu trabalho nessa área de políticas públicas, administração pública, etc. A Secretaria da Cultura, né, de Votorantim, eu me lembro que sempre que se falava muito em cultura, tanto Votorantim como Sorocaba, havia uma grande cobrança das pessoas, porque parece que as prefeituras deixavam sempre de lado essa questão cultural, era um evento aqui, um evento lá, mas não uma secretaria, algo realmente para pensar a cultura de uma outra maneira. Você viu um crescimento, você viu que desde a sua época que você trabalhava mais essa questão da cultura, tanto Sorocaba como Votorantim, que tem as suas secretarias, foi uma grande evolução para o bem da cultura, Glauber? Fábio, esse é um desafio para o Brasil inteiro, né? Que é onde é que está a cultura no ambiente da política pública. A política pública de cultura sempre foi vista, na verdade nem era tratada como política pública, mas a cultura sempre foi um adereço, sempre foi algo que era um favor que o gestor fazia para a população, trazendo um show eventual, então não era algo orgânico da vida da cidade. A experiência que a gente teve em Votorantim foi muito diferente, né? A gente colocou a cultura no centro do debate da cidade, porque a gente havia localizado algo muito sério ali em Votorantim. Havia um problema grave de autoestima. Eu morava em Votorantim, mas eu sempre estudei em Sorocaba, trabalhava em Sorocaba, morava ali. Então a minha vida era muito dividida. Só que a gente percebia isso, né? Quando alguém que morava em Votorantim saía de Votorantim, ia para fora, ia para São Paulo, ia para outros lugares, perguntava, e quando perguntava onde morava, ele falava, moro em Sorocaba, eu moro na região de Sorocaba.
Naquele período a gente percebeu que o votorantinense, eu sou de Votorantim, então a cultura teve uma função muito importante de interferir na autoestima do votorantinense. E eu acho que virou uma marca da cidade, com altos, com baixos, com acertos, com desacertos, em todos os períodos, mas virou uma marca importante. Outro dia eu estava aqui numa festa de aniversário de criança, sexta-feira, dia 1º, e eu ouvi na mesa ao lado, as pessoas nem sabiam quem eu era, mas dizendo isso: poxa, Sorocaba na cultura não tem nada, Votorantim é que é legal. Eu acho injusta essa afirmação, mas de qualquer maneira virou uma marca e isso é importante. Agora, a cultura se colocou no Brasil num outro patamar, né? Cultura gera emprego, cultura é economia, cultura não é só, aspas, muitas aspas, inclusão social, né? Não é só o circo, mas é trabalho, é renda, é visão de mundo, e isso, aquele período de Votorantim ajudou isso, mas a administração, a gestão do ministro Gilberto Gil foi determinante para recolocar a cultura ou para colocar a cultura num outro lugar. Então, ter podido participar desses dois processos, tanto em Votorantim, quanto ter participado diretamente da administração, da gestão do ministro Gilberto Gil, sob o comando do presidente Lula, foi, para mim, pessoalmente, foi importante, mas eu tenho clareza que a cultura está num outro lugar. Mesmo hoje em Sorocaba, com a Jaqueline, a gente percebe vários movimentos da Secretaria de Cultura no sentido de fazer uma conferência municipal de cultura, de fazer um debate sobre o papel da Link e tal. Isso é importante e é fruto desse novo lugar onde a cultura está no Brasil. Glauber Ancini, a Agência Nacional de Cinema, ela tem por finalidade, uma essência, justamente a política nacional do cinema brasileiro. E sempre o cinema brasileiro foi muito criticado em diversos aspectos, até investimentos, as queixas inclusive da classe de atores, né, que queixam-se por vezes. Aí algumas pessoas falam, mas hoje o cinema brasileiro está ficando diferente, hoje você está com um modelo diferente, até mesmo os seriados que às vezes passam na televisão são muito mais bem preparados, são muito mais bem produzidos. Enquanto você esteve na Ancine, durante o período que você esteve por lá, quais foram as políticas realizadas naquela ocasião que puderam fazer com que o cinema brasileiro alavancasse? Diz que em 2014 o cinema brasileiro perdeu muito por culpa dos próprios filmes. O que de fato acontece? Qual é este fenômeno? Além, obviamente, do preconceito que já existe da própria sociedade brasileira com relação ao cinema brasileiro. Cinema é uma indústria de protótipos, né? Cada filme é um filme. Você tem uma cultura cinematográfica, mas cada filme é um filme. Às vezes acerta e erra, e são muitos fatores. Mas é preciso entender como é que é a política para o cinema no Brasil ao longo dos anos. Ela começa lá nos anos 30 com Getúlio, sempre muito ligado ao Estado. E muito focada em São Paulo e Rio de Janeiro. Quando o Collor assume, ele fecha o Ministério da Cultura, que só tinha 5 anos, ele foi criado em 85 pelo Sarney, o Collor fecha o Ministério da Cultura. Era muito novo ainda. E fecha a Embrafilme também. A Embrafilme, que era a distribuidora nacional de filmes. E o Brasil tinha uma história no cinema, muito diferente da atual, né? O Brasil teve várias épocas do cinema e teve nos anos 70 talvez o seu auge de bilheteria, mas era um cinema menos industrializado, digamos assim, né? A pornochanchada era muito forte e o cinema infantil, os Trapalhões e tal, dialogavam muito com a população e tinham muita bilheteria. Mas também a rede de cinemas no Brasil era diferente. Você tinha salas de cinema em todas as cidades. Até os anos 50, 60, até os anos 60, Votorantim tinha cinema, por exemplo. Desde então não tem mais. Tem ações da Secretaria Municipal de Cultura. Em Sorocaba, quantas foram as salas de cinema que fecharam? Né? O Cine Peducci, ali no Largo do Rosário, o Cine Regina, que funcionou por um tempo ali na Cesário Mota, o Cine São José, que virou depois Dom José. Foram vários cinemas. Por quê? E por que aconteceu isso que eles foram fechando? Por uma série de fatores. Nos anos 80 teve um empobrecimento das grandes cidades, foi uma crise econômica gigantesca do país, no final do regime militar, então um período de inflação altíssima, já com o Sarney lá chegando aos 80% ao mês. Então teve um empobrecimento dos centros das cidades, um empobrecimento das periferias e o comércio migrou para os shopping centers. Coincide exatamente com o fim da Embrafilme, né? 90. Então, o Brasil ficou entre 90 e 95 praticamente sem nenhum lançamento de cinema, porque não tinha política para isso. Esse período do final dos anos 90 que vai recriar
as políticas para o cinema. Aí nasce a Ancine, em 2001, para reorganizar as políticas para o cinema. Então, tudo que vem sendo feito nos últimos 13, 14 anos é derivado um pouco da crise dos anos 90, anos 80, anos 90, e uma reorganização disso. Só que foi preciso reorganizar todo o parque exibidor, ou seja, onde estão as salas de cinema. Hoje estão todas concentradas em shopping centers. E agora, por exemplo, Sorocaba, a gente tem shopping center na Zona Norte. Mas até então era o Sorocaba Shopping, e eu brincava na Ancine que hoje a gente sabe que Sorocaba, se a gente considerar o Iguatemi como sendo de Sorocaba, Sorocaba é a cidade com o maior número de salas de cinema por habitantes do Brasil. A gente tem um volume, uma quantidade enorme no Iguatemi, no Világio, no Sorocaba Shopping e no Shopping Cidade e no Pátio. Então a gente tem muita sala de cinema, mas estão todas concentradas, o que acaba fazendo que os filmes sejam todos esteticamente muito parecidos, atendem sempre ao mesmo público. E o cinema brasileiro enfrenta esse desafio. Ou para ele criar uma identidade própria, ele tem que enfrentar um processo grande de formação de público. E aí eu acho que tem uma lacuna, tanto no trabalho da Ancine, quanto no trabalho das prefeituras. Eu tenho a forte opinião de que as prefeituras, as secretarias municipais de cultura deveriam trabalhar mais na formação de público, na formação de plateia, na formação do gosto, porque gosto a gente aprende. Eu falo que a gente aqui no Brasil não aprende a ouvir música mexicana, e a gente não gosta ou acha estranha, porque gosto se aprende, é uma questão cultural. No caso do cinema, se o Brasil não fizer um forte investimento em cinema itinerante, em cinema para a infância, em debater a política cultural para a infância no país, a gente vai continuar tendo uma defasagem grande em relação ao cinema estrangeiro, e na hora das bilheterias a gente vai sofrer com isso. Não à toa, a Ancine propôs um acordo com as salas de cinema, com os donos de salas de cinema, que são todas privadas no Brasil, para que sempre garantam a exibição do cinema brasileiro e nunca coloquem, por exemplo, um filme estrangeiro em todas as suas salas, como acontece, por exemplo, com alguns exibidores que colocam Velozes e Furiosos, Vingadores, etc., em todas as suas salas, impedindo que o público tenha acesso ao cinema brasileiro. Daí você vai ver na estatística, poxa, ninguém viu, mas qual foi o acesso, qual foi o direito de ver um filme brasileiro que aconteceu nesse período e tal? Existe um preconceito da sociedade com relação aos filmes brasileiros? Eu vou citar este exemplo agora, você até falou dos Vingadores, falou também de Velozes e Furiosos. O poder de marketing de Hollywood é muito forte, sobrepõe-se inclusive ao marketing aqui do Brasil. A gente sabe que muitos filmes brasileiros são lançados anualmente. Agora, em 2015, muitos filmes brasileiros foram lançados e não foram exibidos em salas de cinema, porque não chegariam à bilheteria esperada, a expectativa das distribuidoras. Enquanto, por exemplo, Vingadores, já por 3 semanas, ingressos esgotados em todas as salas de cinema, pessoas comprando os ingressos para assistir no final de semana seguinte ou em outro dia, para garantir o seu espaço para assistir um filme como este, por exemplo. Velozes e Furiosos não foi diferente, assim como outros exemplos também, se nós fôssemos puxar aqui no catálogo. E quando lança um filme nacional, praticamente poucas pessoas se interessam em ver e você não vê a bilheteria esgotada. Alguns filmes brasileiros fizeram história, mas nem todos fazem. É um preconceito este da sociedade ou é a falta de investimento publicitário, de facilidade de acesso do cinema brasileiro, ou o cinema brasileiro é pobre em produção? Não é uma questão de investimento publicitário, mas eu costumo dizer que para problemas complexos, soluções complexas. Não é uma solução. Não adianta colocar cartaz em todos os lugares falando o filme brasileiro X está passando essa semana que isso vai levar as pessoas para o cinema. Também não adianta obrigar as salas de cinema a passarem só filme brasileiro. Todas essas questões são parte das soluções, desse complexo de soluções, né? Então, eu falei há pouco, que é formação de público. As pessoas têm que se acostumar com um filme que fale sobre o Brasil. A gente sabe que um filme brasileiro, as pessoas gostam de se identificar. Não é possível que nos anos 70, no começo dos anos 80, as pessoas adorassem ver filme brasileiro e simplesmente tenham esquecido. Agora, o Brasil passou por uma mudança muito clara, que é uma mudança econômica. Vale lembrar, o cinema brasileiro tinha, em 1973, 3.500 salas de cinema.
as salas de cinema tinham 1.000 lugares, 1.100 lugares. Em 1993, o Brasil tinha 1.033 salas de cinema. Ou seja, caiu de 3.500 para 1.033 em 20 anos. E depois, quando elas renascem com 200 lugares por sala e nos shopping centers. O que eram salas isoladas antes, dei o exemplo aqui, Cine Regina, Cine Pedute, Cine São José. Eu me lembro de assistir Super-Homem no Cine São José. Tá vendo só? Ainda passava Super-Homem lá. Juarez Morato me olhando com uma cara aqui. Mas agora as salas estão... O conceito multiplex é importante, ou seja, você tem 5 salas juntas. E aí... Só que como é que aconteceu isso? Em 1997, quando a rede Cinemark, uma rede estrangeira, todos os donos de cinema até então eram brasileiros. Em 1997 vem para cá a rede Cinemark, uma empresa norte-americana, com a proposta muito clara de falar, nós só vamos ter sala de cinema em shopping centers, e fazem parceria com o shopping center. E aí muda o padrão das salas e muda também o padrão dos filmes que são exibidos. Eles começam a formar plateia. Então as pessoas param de fazer o footing na Praça Central, de ir lá na Praça Coronel Fernando Prestes, ou de ir para o Campolim, ou de ir para Pereira da Silva, e começam a passear nos shopping centers. Os cinemas viram um atrativo para ver filme, e a rede era estrangeira. Então por isso que eu falo que é um complexo de soluções. Os exibidores são estrangeiros. Hoje os 2 maiores são Cinemark, que é americano, e Cinépolis, que é mexicano. As distribuidoras, grande parte, são estrangeiras também. Os filmes que são exibidos têm que se submeter ao crivo de quem é dono da sala e de quem as distribui. A Ancine tem interferido diretamente nisso, tem proposto acordo, tem financiado filmes. Hoje o Brasil é o 2º país no mundo que tem uma política pública de financiamento com mais recursos. Perdemos para a França, mas o Brasil tem muito recurso para fazer cinema. Agora, você tem que ter escola de roteiro, você tem que ter escola de cinema, você tem que refazer a sua cultura cinematográfica, e é isso que é a cultura, é nisso que a Ancine tem investido. Só complementando, alguns cines populares, o Sesc faz, a prefeitura que fez, a Fundec também tinha uma sala que também divulgava não só filmes nacionais brasileiros, mas filmes também latino-americanos. Filmes independentes, filmes de arte. Pois é, isso dava uma grande procura, inclusive, eu até me lembro, nessa ocasião, não me lembro agora em que ano foi isto, mas um período em que você até chegava com 1 hora e meia de antecedência à sessão, na Fundec, por exemplo, para assistir à sessão de cinema. Eu vou dizer para você, não era uma sala luxuosa, espetacular, não, era uma sala normal, com cadeiras distribuídas, um telão à frente, e as pessoas então assistiam aos filmes que passavam lá, tanto nacionais quanto latino-americanos. Sorocaba teve uma experiência rica nos anos 90 e começo dos anos 2000, que era o Cine Senac. Cine Senac, por exemplo. Com o Gai Sang que organizava aquilo ali. Eu fui, e eram sempre aos finais de semana, se não me engano aos domingos, ou sábados e domingos, sempre com filmes que não estavam no circuito comercial. Ou seja, público tem, é possível. Agora, cinema não é só ver um filme. Você tem toda a experiência estética, a experiência social de ir ao cinema, de levar seu filho, de levar sua namorada, de comer uma pipoca. É um complexo de experiências. E é nisso que a política pública tem que se fiar e tem que investir. Agora em Sorocaba, 7h44, o Glauber permanece conosco em mais um bloco aqui no Jornal da Cruzeiro. Nós iremos fazer um rápido intervalo. Antes, eu quero agradecer aqui a participação do nosso ouvinte, o André, que, aliás, é uma imagem que vem correndo o Facebook. Ele até escreve aqui, não precisa nem de legenda. Até acho que o Glauber já teve até essa imagem. Essa imagem está, inclusive, na minha timeline no Facebook, que é no cinema de Bauru, da Rede Araújo, que é a única empresa que não assinou o acordo com a Ancine de não fazer lançamentos estrangeiros em cadeia, de colocar todos os Velozes e Furiosos em cadeia. Essa foto aí foi, se não me engano, Fábio Pochá postou e depois alguém colocou na minha timeline. Só lá olhar Glauber Piva no Facebook, os diretores da Ancine estão comentando na minha timeline o porquê dessa história. Fica mais rápido olhar lá no Facebook, na minha página, vai olhar lá, isso tem uns 3, 4 meses. Aqui entrevista com Glauber Piva, nosso primeiro convidado na manhã desta quarta-feira aqui no Jornal da Cruzeiro. A informação aqui do Márcio Godoy sobre trânsito bastante carregado na Juvenal de Campos. Segundo ele, sentido Dom Aguirre, o movimento é intenso neste momento. O pessoal que vem muitas vezes de Votorantim, ali a Raposo Tavares, então fica o alerta. Juvenal de Campos também
com trânsito bastante carregado na manhã desta quarta-feira. O acesso à ligação ali Raposo Tavares com a Avenida Dom Aguirre. Obrigado aqui ao Márcio Godoy pela sua participação e as informações em tempo real, utilizando aqui o nosso WhatsApp. Aliás, durante o intervalo, o assunto ele não parou nem um minuto aqui na bancada do Jornal da Cruzeiro. Glauber, a questão, eu acho que é importante você falar sobre isso, a sua experiência também na Ancine, pirataria. Pirataria e internet. Hoje todo mundo tem acesso aos mais diversos sites, você consegue acompanhar um filme tranquilamente pela internet. Muitas vezes o filme ainda está no cinema e você já tem acesso a ele pela internet. É um desafio hoje para qualquer governo ou para quem trabalha hoje com cinema, essa questão da pirataria e também da internet, o fácil acesso. Aliás, que quebrou muitas videolocadoras, a gente comentava a respeito disso. Algumas ainda resistem, mas muitas acabaram fechando as portas por conta da pirataria. O próprio conceito de pirataria ele é complexo, não é simples, né? No caso das videolocadoras, também tem um processo de substituição tecnológica, né? Hoje, a gente em casa pode contratar a Netflix, quem tem TV a cabo, contrata a Netflix, assiste os lançamentos de maneira legal, tranquilamente. Agora, você tem na internet várias plataformas de exibição de cinema. O conceito de pirataria tem a ver com o debate sobre direitos autorais, né? E isso no Brasil é um tema muito delicado. No Brasil e no mundo é um tema muito delicado. Qual é o direito que eu tenho sobre uma determinada obra? Né? O direito econômico, o direito moral, de que maneira isso está colocado? E isso varia um pouco, o modelo brasileiro é diferente do modelo americano da legislação. A Espanha faz um processo muito forte de acompanhamento da internet, quase uma fiscalização na internet para ver quem baixa filme e tal. Agora, não é só para o cinema, é para música, é para livros e tal. Será que a gente realmente o Estado deve ser muito duro na fiscalização, colocar a Polícia Federal para coibir? Porque é uma indústria de reprodução de filmes, principalmente de filmes, mas colocar a Polícia Federal, por exemplo, para investigar esse tráfico de bens culturais, e impedir que as pessoas tenham acesso a esses bens culturais? Qual é o papel do Estado? Essa é a questão. Essa é a questão. Esses filmes, muitas vezes, já foram pagos. E a destinação, você pega um filme Velozes e Furiosos, para ficar no exemplo que a gente estava conversando aqui há pouco, Vingadores. Esses filmes chegam no Brasil só para fazer aquele lucrinho final. Porque eles já foram pagos todos no mercado originário, nesse caso, estadunidense. Eles já saíram de lá pagos, já fizeram um sucesso de bilheteria e vêm para cá só para, de alguma maneira, ainda depreciar ainda mais o nosso mercado. Qual é o papel do Estado brasileiro? A gente tem que colocar nossa Polícia Federal para fiscalizar quem reproduz. Esse é um tema. A mesma questão é o filme brasileiro. O Estado brasileiro garante 100% do financiamento, ou com recursos próprios ou com recurso incentivado, 100% do financiamento de todas as obras cinematográficas que são feitas no Brasil. Então, portanto, porque ele considera que o acesso ao cinema é um bem público. Se é um bem público, ele precisa administrar os interesses de distribuidoras, das exibidoras, mas, sobretudo, do público. Fazer com que essas obras cheguem ao público. O tema da pirataria se inscreve exatamente nesse meio ponto, nesse meio campo. É preciso fazer esse debate. Qual é o papel do Estado no enfrentamento da reprodução ilegal de cópias de cinema, mas de outras tantas, né? Felizmente, parte disso, por exemplo, xerocar livro na faculdade, isso já está liberado, mas isso era considerado até o ano passado, até o ano retrasado, pirataria. Eu estudei na USP e na UERJ. Era habitual fazer cópia de livros para você poder estudar. E eu acho, sinceramente, que esse era um direito do estudante, é um direito do estudante. Glauber, eu tenho aqui uma última pergunta para encerrarmos esse assunto, porque ontem nós até recebemos aqui o vereador Isídio de Brito, ele é o presidente do PT aqui em Sorocaba, e automaticamente, eu acho que nas últimas entrevistas, sempre envolvendo políticos, automaticamente os nossos ouvintes questionam sobre o processo eleitoral 2016. E ontem, durante a entrevista com o Isídio, ele disse que seria um momento de apostar no novo aqui em Sorocaba, já pensando nas eleições. Já eu vou entrar nesse assunto, mas eu só quero encerrar com a participação aqui do Fernando Patrick,
Ele que é da cidade de Votorantim, está encaminhando uma pergunta, que ele faz uma análise, e eu gostaria que você pudesse encerrar o assunto justamente analisando aqui a participação do ouvinte. Diz o Fernando: cinema brasileiro obrigatório nas salas me parece uma medida autoritária. Cabe aos cineastas nacionais pensarem em bons filmes, deixando de retratar o sertão ou localidades parecidas que o negócio prospera. Tropa de Elite é um exemplo. Fernando Patrick, Votorantim. Fernando Patrick, obrigado pelo comentário. Eu concordo com ele, não se pode obrigar. No Brasil existe desde 1943, se não me engano, ou 46, algo que se chama cota de tela. Então todas as salas de cinema, elas são obrigadas a exibir um mínimo de cinema brasileiro no ano, né? E essa aferição é feita por semestre. Mas isso não é obrigação dela estar o tempo todo, né? Na verdade, eu não vou me lembrar agora quantas semanas por ano que todas as salas têm que ter filme brasileiro. Mas isso também não obriga o cidadão a ir lá assistir. O cinema brasileiro já tem sido bastante diversificado. Eu me lembro quando lançou Tropa de Elite 1, eu morava na Espanha, eu estava fazendo uma especialização lá em Administração e Políticas Públicas, e eu recebi uma cópia do filme de um mexicano que estudava comigo. Ele falou: olha aqui o que me mandaram. Então eu baixei na internet o Tropa de Elite 1. Eu morava lá, eu não tinha visto o lançamento aqui no Brasil, e eu assisti por um DVD que chegou lá, pirata, entre aspas. Então, assim, esse é um tema, né? Diversificar a estética, mas fazer formação, e a Ancine está em cima disso. Mas eu repito, os governos estaduais, os governos municipais têm que investir nisso, porque senão é colocar nas costas do governo federal apenas uma responsabilidade que no final é de todo o Estado brasileiro. Essa interpretação, participação de Wagner Moura nos dois filmes, Elite 1 e 2, proporcionou a ele, inclusive, participação importante num filme internacional, um filme feito em Hollywood. Eu não vou me lembrar o nome agora deste filme, mas é um filme que fez sucesso. Wagner Moura não era o protagonista, mas praticamente um dos principais atores ali, um dos principais personagens que fez a diferença até o final do filme, né? Eu não vou contar o final do filme, porque se alguém não assistiu também não vou ficar contando. Mas o personagem dele aparece até o final do filme, quer dizer, é um personagem presente praticamente o tempo todo. Então, mas não posso que o Tropa de Elite dialogou com a realidade das pessoas, a violência. E foi um determinado com momento. Uma narrativa muito questionada, mas é um filme esteticamente muito bem feito. Assim como Cidade de Deus, que também foi um sucesso, foi para Oscar, etc. Então, assim, capacidade Central de fazer... do Brasil. Central do Brasil. A gente tem capacidade de fazer filmes muito interessantes. Agora, dialogar com algo... O espectador ele tem que se identificar ética e esteticamente com aquele filme. O tema dos Vingadores, por exemplo, né? Eu comentava aqui que meu filho, que tem 6 anos, pediu para assistir, né? E a gente, primeiro, a classificação indicativa não é apropriada para ele, tem 6 anos. Segundo, qual é as soluções para os problemas do mundo que filmes como Vingadores oferecem? São sempre soluções individuais, um super-herói, um grande salvador que vem redimir a humanidade, uma cidade dos seus males, né? Essa é uma questão. Todo mundo, no silêncio do seu quarto, tem a expectativa que apareça alguma coisa mágica para solucionar os seus problemas. O cinema brasileiro precisa encontrar algo que dialogue com os sonhos e com as dores da população brasileira que vá ao cinema e que queira pagar para assistir esse filme. Glauber, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, já estamos aqui no limite do nosso horário, mas eu volto aqui no assunto política, até porque, repito, ontem o vereador Isídio aqui esteve conosco, é o presidente do PT. Algumas semanas, quando fez lá o seu encerramento dos trabalhos, o deputado Hamilton Pereira, ex-deputado Hamilton Pereira, também esteve conosco. Eu perguntava a ele sobre o futuro do PT, principalmente nessa corrida à Prefeitura de Sorocaba. E ele deu a seguinte resposta: eu não vou mais disputar a prefeitura. O PT precisa de gente nova. E ontem o vereador Isídio citou alguns nomes, entre eles o seu nome. Glauber Piva poderia ser, sim, um pré-candidato à prefeitura de Sorocaba. Você estaria pronto para assumir esse desafio? Eu fiquei surpreso, tanto quando eu li no jornal, no Cruzeiro, na segunda-feira, se não me engano, que o Marcelo Andrade postou isso na terça-feira, não sei. E ontem, quando eu vi o Isídio, eu percebo que o PT está fazendo um caminho bastante diferente. Tenho acompanhado isso, tenho participado disso, muito diferente das soluções individuais dos Vingadores que acordam de manhã, olham no espelho e falam: eu vou ser o próximo prefeito, eu quero ser candidato.
Os petistas, em geral, não é um momento fácil, é um momento muito delicado de reconstrução do partido, de reorganização do partido, por duas questões muito claras. Uma é a questão nacional e outra também é a questão municipal. O PT municipal está numa fase de reorganização da sua atuação. Mas a gente percebe, por exemplo, a gente teve em Sorocaba, nos últimos meses, duas mobilizações muito fortes e muito importantes. Um Fórum Popular do Plano Diretor, que questiona a legalidade do Plano Diretor de Sorocaba, na minha opinião, abusivo, irregular e até criminoso com o futuro da cidade. E o Fórum Social Sorocaba, que mobilizou a população da cidade, várias associações de bairro. Por quê? São iniciativas que têm pessoas, os progressistas da cidade, de partidos e sem partidos, participando e debatendo o futuro da cidade e o presente da cidade. E tem muito petista aí participando, por entender que é esse o caminho que tem que ser feito. Não adianta acordar de manhã e falar, pô, agora sou eu, né? Dá 10 para mim que eu que vou jogar no meio campo aqui, eu que vou fazer os gols e tal. Porque não é essa a solução que a cidade precisa. A cidade tem problemas. Tem problema de mobilidade, você está falando do trânsito todo dia de manhã. Sim. Quando a gente ouve a Cruzeiro FM, todo dia de manhã você fala dos problemas na Cômetre, na Dom Aguirre, na Itavuvu, na Ipanema, todo dia. Na Raposo Tavares, na frente da Uniso para pegar a Charuri. Todo dia você fala as mesmas coisas. Não estou dizendo que você dá notícia velha, porque não é velha, é notícia atual. Hoje, né? Então tem problema de planejamento. O prefeito outro dia falou numa rádio aqui sobre o BRT. O BRT é uma aposta. Tenho a impressão, e o professor da UFSCar, Gilberto Franca, publicou um artigo no Cruzeiro do Sul, que foi reproduzido em vários sites essa semana, questionando se o BRT é uma solução realmente que dialoga com os problemas da cidade ou não. Ou seja, Sorocaba tem problemas. Eu poderia aqui falar da dengue, da Santa Casa, etc. Tem problemas. E não é alguém acordando de manhã, olhando no espelho e falando, dá 10 para mim, que vai resolver. Eu acho que o PT faz um caminho adequado, correto, que é juntar todo mundo e passar, investir muito fortemente num diagnóstico coletivo dos problemas da cidade. Disso eu quero participar muito ativamente. E o Isídio tem sido muito hábil ao liderar o PT nesse processo de juntar militância, de trazer de volta e entender o que tem de problema na UPH, por que Sorocaba não fez a lição de casa no combate à dengue, por que 2016 provavelmente vai ser pior do que está sendo 2015. Se a gente olhar o índice de densidade larvária, por exemplo, do mosquito, a gente vai ver que a possibilidade de 2016 ser pior do que 2015 é enorme, e eu digo isso pessoalmente com muita dor e preocupação. Minha mãe teve dengue, a minha avó de 87 anos está com dengue, portanto, nós sabemos dos riscos todos que os mais idosos correm, e eu sei que é um problema, se tem uma dimensão do problema que é individual, tem uma dimensão enorme do problema que é coletiva, né? Que é pública, aliás.